Amém? Irmãos, abram a Bíblia em Mateus 10. Boa noite mais uma vez, a paz e a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Amém? Vamos hoje para uma palavra muito interessante. Muito interessante. O que eu abordei hoje na minha meditação e eu quero transmitir isso para a igreja em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram Mateus 10. Mais uma vez, curva a sua cabeça, Senhor nosso Deus. Senhor dos exércitos, Senhor que cura, Senhor que salva, Senhor que está sempre presente, Senhor que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Luz do mundo, ressurreição e vida. Este é o teu nome, Senhor. Os vários nomes que representam o teu caráter, ó Pai. A palavra diz que o Senhor é a revelação. O Senhor é aquele que revela os mistérios do reino de Deus. Então fale conosco. Fale conosco, Deus presente. Toda a igreja diga: eu creio que o Senhor está presente, porque o Senhor disse: estarei com vocês. Peça a Ele para falar com você nessa noite, para te dar mais conhecimento dEle, para que você possa confessar a fé diante dos homens. Todos digam amém. Irmãos, presta atenção aqui no pastor agora. Todo mundo, se possível, só prestando atenção aqui sem falar. Sentadinho todo mundo. Nós temos, irmãos, nós estamos aqui para conhecer o nosso Senhor. Amém? Você já sabe que esse Deus que você cultua é o Senhor. Ele é soberano. E nós não temos outro Deus. Tem muitos deuses. Existem muitos deuses identificados em diversas culturas. Mas o nosso Deus é um só. O nosso Deus. E nós temos que identificar o nosso Deus. Amém? Você só pode identificar o seu Deus se você conhecer. Se você conhecer, não tem como identificar o nome de Deus sem conhecer o que Ele é. Glória a Deus. A igreja, ela só pode semear a palavra se ela conhecer o nome do Senhor. Ela só pode semear a palavra, por quê, pastor? Porque a palavra, ela é sustentada pelo nome do Senhor. Eu não tenho como anunciar a palavra se eu não sei quem é o meu Deus. Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que conhecer principalmente a obra de Jesus. Porque o nome dele é a obra dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você fala Jesus, você fala Deus, mas Deus não é nome. Deus é uma referência genérica. A gente ainda coloca Deus com letra maiúscula, mas quem conhece só Deus não conhece nada. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que conhecer o que Ele faz. Diga glória a Deus. Você tem que conhecer o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele vai fazer, porque este é o nome dEle. Diga glória a Deus. Você tem que conhecer o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele o quê? O que Ele vai fazer. Quem conhece
Deus tem que ou quer conhecer Deus, tem que conhecer o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus que será eternamente. Amém? Para quê, pastor? Para que nós possamos confessar o nome de Jesus. Para que nós possamos evangelizar. Eu só posso evangelizar se eu conhecer o nome desse Deus. Se eu conhecer as obras desse Deus. Amém? Eu vou semear a semente da palavra, essa semente vai germinar, essa semente vai trazer vida. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, ou seja, a palavra ela concede ressurreição. A palavra ela aviva. Aviva por quê? Porque por você profetizar a palavra, ela leva vida. Onde ela for proclamada, ela leva vida. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é vida. Diga glória a Deus. E a palavra é sustentada pelo nome do nosso Deus. O nosso Deus o nome dele está em vários pontos da Bíblia. Os acontecimentos da Bíblia, os propósitos da Bíblia identificam o nosso Deus. É isso que você tem que entender. Toda vez que você vê um feito do Senhor, você guarda aquilo. Toda vez que você vê Jesus curou, esse Deus, esse Senhor, Ele cura. Você vai poder falar para todo mundo: o meu Senhor, Ele cura. O meu Senhor, Ele cura. O meu Senhor, Ele salva. O meu Senhor, Ele livra da morte. O meu Senhor livra do inferno. O meu Senhor concede paz. O meu Senhor concede alegria. O meu Senhor liberta você dos demônios. É esse Senhor que você vai anunciar. Diga glória a Deus. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de energia. E nós, quando conhecemos as obras de Deus, nós vamos entender quem Ele é e vamos colocar a nossa fé nele. Porque Ele é o que Ele é o que Ele faz. Diga glória a Deus. Toda a igreja diga: o meu Deus, Ele é o que Ele faz. O meu Deus, Ele é o caráter que Ele tem. Diga glória a Deus. Deus é uma promessa. Jesus é uma promessa, Jesus é salvação, Jesus é vida eterna, Jesus é vida e vida com abundância, Jesus é cura, Jesus é libertação. Digam amém. Jesus é salvação. Por quê, pastor? Porque tudo isso Ele faz. O nome identifica o caráter. O caráter identifica o nome identifica o caráter. Quando Deus trocou o nome de Abraão, foi por quê, pastor, que Abraão virou Abraão? Você vai ser pai de quê? De multidões. Você não é mais Abrão, você agora é Abraão. Jacó não é mais Jacó, agora é Israel, porque você é príncipe de Deus. Deus, Ele quer ver obras. Ele não pode identificar um filho dele que não tenha o quê? Obras do Espírito, que o pastor está falando. Não é obra de justiça própria, não. É justiça imputada por fé. Quando você se identifica com a obra do Senhor, você passa a ser identificado pelo próprio Senhor. Quando você se identifica com a obra de Deus, você pode ter certeza que o Senhor, Ele também está te dando um nome no céu. A Bíblia diz que o seu nome estará escrito no livro da vida. Por quê, pastor? Por causa das suas obras espirituais. Por causa do evangelismo. Porque você tem pregado o nome de Jesus. Você tem dito para as pessoas que Ele é salvação, você tem dito para as pessoas que Ele é vida eterna, você tem dito para as pessoas que Ele cura, você tem dito para as pessoas que Ele salva, que Ele expulsa demônios, que Ele leva a paz para um lar que não tem paz, que Ele restitui aquilo que se perdeu.
Porque você conhece o nome do seu Senhor. Senhor é apenas mais um nome. Quando Moisés perguntou a ele, a quem eu vou dizer que me enviou? Ele falou assim, ele perguntou a Deus, qual é o seu nome? Deus falou o que para ele? Eu sou. Amém? Deus falou para ele, eu sou. Depois Deus falou, eu sou o que sou, ou seja, eu sou o dono de tudo, eu sou o criador de tudo, eu sou autoexistente, eu sou eterno. Eu sou. Ele está dizendo que ele é a igreja. Eu fui criado, mas Deus não, Deus falou que ele é o quê? Eu sou. Deus falou que ele é. Eu existo. Amém? Mas Deus é. Você existe, mas Deus é. Às vezes a pessoa pergunta, Deus existe? Você pode falar, não, Deus não existe não. Quando alguém perguntar a vocês, Deus existe? Não, Deus não existe não. Se ele existisse, ele era igual a mim, igual a você. Não, ele é. Ele é o quê? Ele é o início de tudo. Para você explicar o que você está falando. Ele é o que ele é, porque ele é antes de tudo ser. Acabou. Foi isso que ele queria dizer a Moisés, dizer a Abraão. Cada um que teve uma comunhão com Deus identificou o nome de Deus por uma obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E nós também temos que identificar as obras de Deus. As obras de Deus, elas têm que ser realizadas nas nossas vidas. Ele é aquele que foi e sempre será. Ele é imutável. Ele é o que está sempre presente. Ele é o Deus que vive. Diga glória a Deus. Ele é Jeová, o eterno. Eterno por quê, pastor? Porque ele é antes de tudo. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele tem uma só natureza, igreja, ele é estável, ele não muda. Ele mesmo disse, eu não mudo, eu sou confiável. O que eu sou e pronto, e o quê? E pronto, e acabou. Deus é ação, Deus está presente. Entenda isso, Senhor, Iavé, ou Javé, ou Jeová, quer dizer o que, pastor? Senhor. Senhor por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele não vai abrir mão do senhorio dele. Não pense que Deus vai ficar do seu lado. Ele vai ficar com a autoridade suprema. Ou você se entrega para Ele, ou nada feito, porque Ele não abre mão. Ele é o quê? Ele é Senhor. Você tem que confessá-lo como Senhor, porque Ele é. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele várias vezes na Bíblia ele falou, eu sou o Senhor. Mas ao mesmo tempo Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é o quê? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é cuidado. Ele mostrou o desejo dele a Moisés de redimir o povo da escravidão do Egito. Amém? Ele disse que ele ouviu o sofrimento, a lamentação do povo. O povo não pediu a ele, não. Ele disse, eu vou redimir, eu vou libertar. Porque eu tenho poder para redimir, eu tenho poder para libertar. Diga glória a Deus. Ele falou que ele ia libertar. Deus é amor, Deus é cuidado. Ele tem o desejo de nos libertar e de estar em comunhão conosco. Ele quer comunhão com você, diga glória a Deus. Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer que nós o tenhamos por Deus. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem o quê? Bem presente. Pastor, Deus é socorro.
Você não vai pedir socorro, não. Você vai invocar o socorro. Você não vai pedir socorro a Deus, não. Ele é socorro. Ele é socorro. É algo muito mais íntimo, igreja. Eu vou pedir a fulano para fazer isso para mim. Não, ele não vai fazer, ele é. Ele é amor, Ele é salvação, Ele é vida eterna. Deus ele não tem uma identidade. O caráter dele está na obra dele. É isso que eu quero passar para a igreja hoje. Ao nome de Deus, 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 Deus. Esse nome de Deus, na verdade, isso não é bíblico. A origem do nome de Deus nunca foi Deus. Deus falou que Ele disse, eu sou. Eu sou. Parece confuso isso para vocês, mas a realidade é essa. Deus, Ele é. Ele é o que, pastor? Ele é Deus, mas o Deus, Ele não é esse Deus genérico, porque as pessoas falam de Mamon, Deus, Baal, Deus. Mas esse Deus é um Deus com um caráter definido, imutável. Digam amém. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza. Ele não, pastor, Deus vai me socorrer. Não, Ele é o seu socorro. É Ele que vem ao seu encontro. É Ele que vai estar com você nas suas lutas, nas suas pelejas. O poder dEle estará em você. Digam glória a Deus. Ele vai te capacitar a vencer obstáculos. Pode pedir a Ele, Senhor, eu preciso de força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Davi não foi contra Golias por ele mesmo. Eu vou em nome do Senhor o Senhor dos Exércitos. A primeira vez que Deus foi chamado Senhor dos Exércitos. Por quê, pastor? Por inspiração. O Espírito Santo colocou aquilo no coração de Davi. O Espírito Santo fez Davi confessar um nome poderoso. Ele é Senhor dos Exércitos, Davi. Proclame isso para Golias. Você entenda que ele vai pelejar com você. Ele vai pelejar com você, ele vai lutar com você. Você vai contra esse incircunciso em nome do Senhor dos Exércitos. Davi conhecia o nome e ele tinha fé no nome. O nome desse Deus é poderoso, irmão. Irmã, são muitas, o caráter de Deus é extenso para te abençoar. Amém. Mas você tem que conhecer o quê? Você tem que conhecer a palavra. Ele está presente na hora da sua instabilidade, na hora da sua insegurança. Ele vai estar com você nas suas lutas, Ele vai estar com você na peleja. O poder dEle está te fortalecendo, a graça, Deus da graça, Ele estará te fortalecendo. Combatendo, você vai combater segundo a eficácia de Deus. A capacidade de vencer, irmã, vem do Senhor. Pastor, eu não estou aguentando. Você não está aguentando porque você não invocou o seu Senhor. Porque você não invocou o nome desse Senhor que é força. O nome desse Senhor que é refúgio. O nome desse Senhor que é fortaleza. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Nós temos que pelejar na eficácia. Nós temos que combater na eficácia de Deus. E essa eficácia de Deus opera em vocês. Esse poder de Deus opera em vocês. Vocês têm que saber que Ele está presente. Jesus falou, eu estarei com vocês até o final dos séculos. Não há como ignorar esse Deus, não há como escapar desse Deus. Amém? Agora, uma coisa você saiba, Deus não é o nome pessoal dele. Ele não se identificou, eu sou Deus. Não, eu sou. Eu sou. Deus é o que, pastor? Deus é um designativo de classe. Como existem vários deuses.
Mas o nosso Deus é conhecido pelos feitos. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. O Senhor que abriu o mar vermelho. O Senhor que abriu o mar vermelho. Ele é rei, pastor. Ele é mestre, pastor. Ele é salvador. Ele é criador. Você precisa de um conhecimento genuíno, porque esse conhecimento genuíno do Senhor vai ser transformado em adoração, em louvor. Quando uma pessoa adora a Deus, as canções têm que falar das obras dele. Por isso que eu seleciono canções. Vocês têm que primeiro ver a letra da canção, para ver se ela louva a Deus com excelência. A igreja canta tudo. A igreja canta rock. Amém? Mas aí eu estou invocando o diabo, colocando a letra do nome de Deus num ritmo diabólico, porque quando você fala em rock, puxa o satanismo. Mas existe um rock gospel. Existe um pagode gospel também. Sim ou não? Mas eu não quero isso aqui dentro, porque isso não é adoração. Isso não é adoração, isso é uma mistura terrível. Deus não está se agradando. Deus não está se agradando desse barulho. Esse barulho tem uma origem mundana. Esse barulho tem um propósito satânico. E as pessoas trazem para misturar com as coisas do Senhor. Amém? Você tem que saber quem é Deus. Você tem que conhecer quem é Deus. Não é sentimento não, pastor, não é curiosidade não, mas é a forma pela qual esse Deus é chamado, é que sustenta a nossa fé. É o que sustenta a nossa fé. Salvador, poderoso, sol da justiça, alfa, ômega, princípio e o quê? Princípio e fim. Aí você vai fazendo o quê, pastor? Eu vou guardando as obras. Eu vou guardando as maravilhas. Na hora que eu for fazer a minha oração, eu louvo. Na hora que eu for fazer a minha oração, eu adoro. Porque eu sei que Ele é. Eu sei que Ele é, por quê? Porque eu sei que Ele faz. Em Apocalipse, Ele é chamado de Cordeiro. Você vai ver lá em Apocalipse, Ele sendo chamado de Cordeiro. Amém? A fé que salva. Ele é chamado de Verbo, luz dos homens, unigênito, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Messias, Jesus de Nazaré, Rei de Israel, Filho do homem. E é apresentado também frases. Tem frases que apresentam Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem pode batizar com o Espírito Santo e com fogo? Somente o Senhor. Amém. Isso identifica Ele. Pastor, eu vou buscar esse Deus que batiza com o Espírito Santo. Eu vou buscar esse Senhor que batiza com o Espírito Santo. Aquele sobre o qual repousou o Espírito Santo, que João Batista viu. João Batista viu o Espírito Santo repousar sobre Jesus, e ele sabia que aquele sobre o qual o Espírito Santo repousaria, aquele era o Cristo. Aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, sobre ele repousaria o Espírito. Isso estava declarado numa frase da Bíblia, identificando o próprio Deus. Na prática, irmãos, pastor, o que eu tenho que fazer na prática? Você tem que conhecer o que Ele faz. Você tem que conhecer as obras dEle e anunciar as obras dEle. É isso que Jesus Cristo quer da igreja. É isso que é o evangelismo. Ele salva. Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa os pecados, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro
Ele não é o Cordeiro de Deus, não, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro porque ele já é o próprio, ele é o próprio Deus. Cordeiro de Deus, redundância. Eu estou repetindo, Cordeiro de Deus. Não, o Cordeiro é Deus. Eu não preciso falar que o Cordeiro é de Deus. O próprio Cordeiro, ele é. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, que reunião complicada é essa? Não, não é complicada não, irmãos. Vai fortalecer vocês para falar com mais propriedade sobre esse Senhor que vocês servem. Falem Jesus, falem o eterno, falem o soberano, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Senhor dos exércitos. Digam amém. Por quê? Porque você conhece as obras dele. É uma experiência pessoal. Você crê nisso porque é uma experiência o quê? Você tem uma experiência com Deus, você tem uma experiência espiritual com Deus, porque você conhece a promessa exclusiva de Jesus, você conhece a promessa de Deus. Ele é maravilhoso, pastor. Existe consistência nas promessas de Deus, e eu creio nas promessas de Deus, e eu sei que Deus não vai vacilar, como eu também não vou vacilar. Glória a Deus. Tomé precisou ver, mas também depois que ele viu, ele creu e não vacilou mais. Quem está entendendo, diga amém. Tomé conheceu o nome de Jesus. Será que você ainda precisa ser convencido da autoridade e do poder desse Deus, desse Senhor? Você só não é convencido se você não tiver conhecimento das obras dele. Amém? Pastor, eu conheço as obras de Deus. A Bíblia diz que ele é o amém. O que quer dizer amém? Hebraico, o amém é uma palavra hebraica, que quer dizer de verdade. Quando você fala amém, não é só porque terminou a oração. Acabou a oração, você fala o quê? Amém. Mas isso não é um fim da oração, não. É uma reverência. É verdade. Tudo que eu falei é verdade. Não é simplesmente um fim de uma oração. A Bíblia diz que nós somos abençoados, igreja, pelo Deus da verdade. A Bíblia diz que nós somos abençoados pelo fiel, pelo nome desse Deus. Esse Deus que é verdade, esse Deus que glorifica. A reputação desse Deus é o nome dele. A reputação, a fama de Deus é o nome. É o nome que representa a sua própria obra. Digam amém. Porque o nome de Jesus quer dizer o quê? Jesus quer dizer o quê? Jesus representa o quê? O que quer dizer Jesus, irmã? Jesus é a mesma coisa que Josué. Quer dizer o quê? É isso mesmo, salvação. Falaram aí, né? Falaram aí, salvação, eu ouvi. Jesus é salvação. Cristo quer dizer o quê? Cristo quer dizer o quê, igreja? Cristo quer dizer ungido. Ungido para salvar, Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Ungido por quem? Por Deus. Ungido pelo Senhor. Ungido porque existe uma santíssima trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério. Mas os três são Deus da mesma qualidade. Porque cada um tem uma obra excelente. Cada um tem uma obra de caráter excelente. Um convence do pecado,
da justiça, do juízo. O outro é o que planejou a salvação. O outro é o que executou a salvação. Veio, executou, ascendeu aos céus e hoje ele intercede por nós. E o Espírito Santo é o mesmo Jesus, é um igual a Jesus, que eu já falei sobre isso aqui, que está dentro de cada um de vocês. E você conhece o Espírito Santo por causa da obra dele, porque ele convence do pecado, da justiça. Ele convence a você que Jesus é a justiça e do juízo. Por quê? Porque vai haver condenação para os rebeldes. O Espírito Santo, ele não faz você acumular riqueza como a igreja prega, não. O Espírito Santo, ele não veio para te dar casa, carro, dinheiro, mas o Espírito Santo, ele veio para te ensinar as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele veio para revelar o que há no coração de Deus. Por isso que eu tenho que clamar ao Espírito Santo. Ele é revelação. Ele é a própria revelação. Ele ensina, ele lava. A Bíblia diz que ele é regenerador. Ele concede o novo nascimento. Quando ele envolve uma pessoa, a Bíblia diz que ele concede o novo, o que, igreja? O novo nascimento. Ele te regenera. A Bíblia diz que ele te faz nascer da água e de quê? Da água e de quê? Da água e do Espírito. Do Espírito, porque você se relaciona com Deus. E da água, porque ele te purifica, porque ele te lava. Digam amém. A obra purificadora do Espírito Santo e o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que ele é como o vento. Por quê, pastor? Porque ele é invisível. O vento é invisível, mas quando ele vem, você ouve os unidos do vento? Sim ou não? Você ouve. Quando está ventando muito, você ouve. Quando você liga para alguém que a pessoa está com o telefone no tempo, você ouve. É o que isso aí, irmão? Ah, é o vento. Você está vendo ele aí? Não, porque o vento é o quê? Ele é igual ao Espírito Santo. Você ouve, ele faz a obra, porque quando ele tem que tombar, ele tomba, quando ele tem que derrubar, ele derruba. O vento, ele é invisível, mas quando ele aparece, ele mostra que ele está presente. Quando existe uma transformação de vida, de pensamento, de sentimento, um fortalecimento da pessoa, uma regeneração, um convencimento do pecado, quando a pessoa, pastor, fulano mudou muito, nós estamos vendo a obra de quem? Do invisível, que é o Espírito Santo. Ele é a própria purificação, ele é o próprio novo nascimento. Digam glória a Deus. Você tem que buscar esse Deus. Como eu disse, esse Deus é o amém. Esse amém não quer dizer o fim da oração. A reputação do Senhor é o nome dele, então você vai confessar Jesus. Quando Jesus falou para você confessar ele diante dos homens, ele quer que você confesse aquilo que ele é. Vamos ver aí, Mateus 10, versículo 32. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Portanto, qualquer que me confessar diante dos, eu confessarei diante de meu Pai que está nos, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Jesus quer que você o conheça. Como que eu vou confessar um Cristo se eu não o conheço? Se eu não conheço as obras, se eu não conheço os propósitos, se eu não acredito que Ele cura, se eu não tenho experiência de revelação do Espírito Santo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele é o príncipe da paz.
Ele falou: eu vim para salvar. Então ele é o que, pastor? Salvador. O próprio nome dele, Jesus, quer dizer salvação. Yeshua. Amém. Salvação. Glória a Deus. Mas ele disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos... Você tem que começar a fazer a obra. Você tem que começar a falar das obras de quem? De Deus, que é Jesus, que é o Cordeiro, que é o Espírito Santo. Você vai citar o Espírito Santo na atribuição do Espírito Santo. Irmão, o Senhor vai te convencer dos seus pecados. Eu vou orar a Deus e Deus vai te fazer ver o quanto você está sendo consumido pelo seu comportamento. Eu não te condeno, mas eu vou pedir aquele que é poderoso para fazer. Eu vou pedir ao Espírito Santo para abrir o seu coração, para abrir o seu entendimento, para te libertar das fortalezas de Satanás. Amém? O Senhor te concederá o Espírito Santo, o Senhor te batizará com o Espírito Santo, mas você primeiro tem que entregar a sua vida. E você vai convencer essa pessoa a entregar a vida dela, a confessar Jesus como Senhor primeiro, a fazer uma aliança com Jesus, a recebê-lo. Às vezes a pessoa não tem parte com Deus, você precisa apresentar. Você precisa apresentar. Quem que você está me apresentando, minha filha? O Senhor vai me apresentar quem? Eu estou aqui todo arrasado, estou doente, eu estou sem esperança, eu estou morrendo. Mas você vai falar assim: o meu Deus é cura, o meu Deus é salvação, eu estou te oferecendo o que o Senhor precisa. Você tem que pegar a pessoa no ponto fraco dela. Você tem que fazê-la expor a sua dor. É assim que a gente evangeliza. Nós evangelizamos os perdidos. Jesus não perdeu tempo com os sábios. Jesus não perdeu tempo com aqueles que se diziam inteligentes. Mas ele foi nos doentes, ele foi nos pecadores. Por quê, pastor? Porque o propósito dele era libertar, e é libertar os cativos de Satanás. A obra de Jesus é libertação. O nome dele é libertação. Por quê, pastor? Porque a obra dele é libertação. Libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Libertar os algemados. Remover as cinzas e derramar o óleo da alegria. Conceder vestes de louvor ao invés de um espírito que? Angustiado. Fazer de vocês árvores resistentes, fortes, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Sejamos plantação de Deus, sejamos lavoura de Deus. E quem planta, pastor, é o próprio Deus que te dá esse crescimento, é o próprio Deus que usa homens e mulheres para semear o Evangelho, semear a palavra. Digam amém. Esse é o Senhor, esse é o eu sou, esse é o eterno, esse é o soberano, esse é o sol da justiça. Digam glória a Deus. Mas ele está dizendo aqui, olha, mas qualquer que me negar. Esse negar aqui, igreja, não é, você não vai simplesmente dizer, não, Jesus não salva, não. Você vai ficar o quê? Calado. Quem está calado está negando o Senhor. Quem não está crendo que Ele salva, já está negando. Quem está duvidando dele, está negando. Então, primeiro, peça a Ele para te batizar com o Espírito Santo, para você ter autoridade para falar. Só quem tem o batismo com o Espírito Santo pode falar com autoridade. Não vai tremer. Não vai tremer, por quê, pastor? Porque o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca.
Jesus disse: não se preocupe com o que vocês vão falar. Não se preocupem com o discurso, porque o discurso sou eu que preparo. Quando eu prego aqui, irmãos, apesar de procurar meus apontamentos, mas na hora de falar, quem fala, quem me diz o que falar é o Espírito Santo. E vocês têm que ter essa segurança. Pastor, eu vou buscar e o Espírito Santo vai me conceder muito mais. Aquele que tem, muito lhe será o quê? Muito lhe será dado. Aquele que tem conhecimento, muito lhe será dado. Mas aquele que não tem por quê, pastor? Não tem porque não procura, não tem porque não quer ler, não tem porque não quer ouvir a verdade. Então esse, até aquilo que não tem lhe será o quê? Lhe será tirado. Por isso que tem muita gente que está com a mente travada dentro da igreja, não entende nada e não vai entender, sabe por quê? Porque nunca quis entender, nunca quis buscar a verdade. Espera aí, deixa eu conferir na Bíblia o que o pastor está falando. O pastor está falando, você está assim, ó, pensando em outra coisa, está olhando para mim, mas não está prestando atenção. A mente está em outro lugar, o diabo te levou para fora do culto, o diabo transferiu o seu pensamento para outro lugar, você está longe daqui. É com isso que vocês têm que tomar cuidado. Mas ele diz assim: eu negarei também diante do meu, que está onde? Que está nos céus. Aí depois ele diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Jesus está dizendo: apesar do meu nome ser príncipe da paz, vocês vão encontrar oposição, porque onde o evangelho entra, onde a palavra de Deus entra, vai haver divisão. Uns vão aceitar e outros não vão o quê? Outros não vão aceitar. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou sofrer oposição na hora que eu anunciar o evangelho, vai haver divisão com o mundo, porque o mundo tem um pensamento, as pessoas não vão concordar com você. Não vão concordar, irmão, porque agora tem muitas ideologias. Amém? A Bíblia, que é uma verdade absoluta, eu considero a Bíblia uma verdade absoluta, por quê? Porque Deus é absoluto. Porque quando ele disse eu sou, quer dizer o quê? Que ele é, e acabou. Se ele está dizendo que ele salva, se ele está dizendo que ele cura, se ele está dizendo que ele liberta, quem vai dizer que não? Vai depender de você confessar. Não é o que o ateu está dizendo. Eu tenho igreja visto na internet, filósofos. Por que, pastor, que o senhor tem visto isso? Que eu queria saber o que eles pensam. Mas tudo é o quê? Em cima de um racionalismo. Eles querem definições científicas. Eles querem causa e o quê? E efeito. Por isso que eles não acreditam. Por quê? Porque eles não conseguem discernir o final. Quando se fala de eternidade, é uma coisa surreal. E realmente é surreal, por quê? Porque está além da nossa realidade, está além do campo visual, está além do entendimento humano. Mas eu pergunto, será que a nossa vida está restrita somente a esse tempo? Morreu, acabou? Eu não quero acreditar nisso. Será que não existe, pastor, a imortalidade do espírito, da alma? Irmão, eu não quero acreditar nisso, por isso que eu estou aqui. Eu estou pregando o evangelho, por quê? Porque eu creio no nome do meu Senhor. Podem falar Deus, pastor, porque está querendo falar Senhor. Eu falo Senhor porque Ele é Senhor. Eu creio no nome daquele que salva. Estou falando a mesma coisa. Eu creio no nome daquele que liberta. Eu creio no nome daquele que cura. Eu creio no nome daquele que concede vida eterna. Porque eu creio no que ele fez, no que ele faz e no que ele disse que vai o quê? Que ele vai fazer. Acabou. Acabou.
Agora, tem gente querendo causar uma revolução. Quando se fala desse mundo, sabe o que Satanás tem feito no mundo? Ele tem proclamado uma revolução para tornar o cristianismo uma coisa nula, sem sentido. Quando existe a ideologia de gênero, por exemplo, pastor, pode ser o que quer. Se nasceu homem e quiser ser mulher, é a pessoa que decide. Amém? Mas isso aí é ideologia de quê? De gênero. Mas isso está escrito aqui? Deus criou o quê? Macho e fêmea, acabou. Nós não podemos aceitar porque nós temos uma verdade. Nós temos um fundamento que não pode o quê? Não pode mudar, porque a palavra do nosso Deus muda. A palavra do nosso Deus varia. É por isso, não é questão de, o senhor tem implicância. Não, eu tenho convicção. Como essa ideologia está sendo aceita por muitas pessoas e formando convicção, respeite a minha convicção. E eu vou pregar o evangelho. Quem está pregando o evangelho não está agredindo ninguém, não. Simplesmente tem a liberdade de quê? A liberdade de proclamar sua fé. Amém? Nós temos liberdade de proclamar nossa fé. E por isso que Jesus falou, tem que confessar, me confessar diante de quem? Diante dos homens. Se você chegar lá diante dos homens, e você ouve assim, olha, agora homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, pode casar homem com homem, mulher com mulher. Aí você, como sendo cristão, você diz assim, tá bom, já tem que ir para o inferno direto. Você é pior do que eles, porque você está com dois o quê? Dois pensamentos. Você tem que se definir. Se você gosta de ideologia de gênero, saia da igreja. Saia da igreja. Não precisa ficar na igreja. Por quê? Porque quem está na igreja tem que viver pelo que Deus é. Tem que ser o que Deus quer que você seja. Não adianta customizar. Não, pastor, eu vou adaptar a minha vontade dentro do evangelho. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Essa palavra aqui é muito dura. Então, irmão, você não é cristão. Você procura outra coisa para você. Cristão você não é, porque o cristão, ele vai concordar e vai confessar a palavra de quem? Ele vai confessar o nome do Senhor. É só isso. Não é questão de perseguição, não é questão de nada. É uma questão de fé. Deus não vai aceitar você querer negociar com Ele. Você tem que identificá-lo pelas obras. Você tem que identificá-lo pelo que Ele é. Você tem que identificá-lo pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai o quê? Pelo que Ele vai fazer. Diga glória a Deus. E esse Deus, ele foi identificado com um caráter extenso. Davi chamou Ele de Senhor dos Exércitos. Abraão falou, Senhor que provê. Jeová Sabaó, Senhor dos Exércitos. Jeová Jirê, Senhor que provê. Diga glória a Deus. Jeová Nissi, Senhor, que é a minha bandeira. São vários nomes, pastor Sabaó, Nissi, Jirê. São vários nomes que identificam o nosso Deus, Senhor da justiça, Senhor da paz. Jeová chamar, o Senhor está presente. Isso foi identificado por quem? Por aqueles profetas, pelos seguidores, por aqueles que tinham um pacto com Deus. Eles identificaram porque eles viram a obra. Esse Deus está presente, então Ele é o Jeová chamar. Amém. Pastor, Jeová chamar, por quê, pastor? Porque Ele está presente. Jeová Shalom, Gideão falou. Por quê, pastor, que Gideão falou? Gideão, ele destruiu um exército inteiro sem usar uma arma. Gideão usou buzina, tocha e um cântaro. Se vocês conhecem essa passagem dos 300 de Gideão, a Bíblia diz que ele não foi com arma. Buzina, fogo, uma tocha de fogo e o cântaro. Primeiro, eles tinham que
disparar a buzina. Depois quebrava o cântaro. E aquilo confundiu o exército amalequita. E a Bíblia diz que eles começaram, eles mesmos, um a matar o outro. E o povo de Deus ficou só contemplando o inimigo se destruindo. Esse Deus, aí Gideão falou, esse Deus é Deus de paz. Esse Deus é Deus de paz porque nós não precisamos usar nenhuma arma. Ele destruiu o inimigo sem precisar de guerra. Quando era para ter guerra, Deus mostrava que Ele era Deus de guerra. Mas quando era para ter paz, Ele que dava conta do recado. Diga glória a Deus. Então, o que o pastor quer, o Espírito Santo quer revelar aqui nessa noite, que você conheça profundamente o caráter do seu Deus. E o caráter do seu Deus é o que o identifica. Esse era um costume dos judeus. Identificava pela obra. Todo mundo é identificado pela obra. O seu caráter é a sua obra. O seu caráter é o que você faz. Amém? Pode fechar a Bíblia.